Existem muitas pessoas que acham que têm transtornos de ansiedade. Na verdade, tudo que elas têm é falta de preparação. Eu sou Alberto Samucuta, eu sou psicólogo clínico. Eu lido com pessoas há aproximadamente 9 anos e nesse vídeo eu quero conversar um pouco contigo sobre uma coisa que ficou muito clara para mim, principalmente a partir do final do ano passado, quando eu comecei a perceber que os sintomas de muitas pessoas que não se preparavam para eventos importantes das suas vidas, tipo uma prova, eu vou fazer prova da OAB, mas eu não me preparei de maneira suficiente. Eu vou fazer o Enem, mas eu não estudei. Eu vou me encontrar com uma pessoa importante, eu vou para uma entrevista de emprego, mas eu não me preparei. Os sintomas que eu comecei a perceber nessas pessoas eram muito parecidos com os sintomas de pessoas que diziam que tinham ansiedade e alguns que diziam que tinham transtornos de ansiedade. Então, nesse vídeo, eu quero conversar um pouco contigo sobre esses pontos. Vamos lá? Vamos lá. Bem, a primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente fala sobre a ansiedade, a gente está falando de uma preocupação excessiva em torno do futuro que está relacionado ao perigo. Ou seja, colocando em termos mais técnicos, seria a expectativa, seria a percepção de um perigo vindouro, seja essa percepção real ou imaginária, que nos coloca em um estado de extrema preocupação. Seria essa a definição técnica da ansiedade. Então aqui, você vê que existem alguns termos muito específicos e que nos dão uma luz muito interessante em relação a como a ansiedade funciona. Primeiro, que ela está relacionada a algo futuro, ou seja, a ansiedade está relacionada ao futuro, não ao passado, algo relacionado ao futuro. Número 2, que é uma percepção. Isso é muito, essa palavrinha ela é importante porque muitas vezes você pode perder de vista o fato de que a ansiedade é uma percepção mesmo. Ou seja, você pode estar se sentindo ansioso em relação a algo que a outra pessoa do seu lado não está se sentindo ansiosa de modo nenhum. Então, a percepção. Um terceiro ponto é o fato de que ela pode ser real ou imaginária. Ou seja, a tua percepção de perigo, ela pode ser real, de fato existe um perigo, ou não. Pode não estar havendo um perigo. Por exemplo, com alguma frequência eu já lembro de um caso onde tinha esse rapaz que ele estava com receio porque ele acabou viajando, não conseguiu falar com a namorada, ele tinha um histórico de rejeição muito forte na vida dele e ele achava que por ele ficar muito tempo sem responder a namorada iria terminar com ele. E daí ou seja, antes desse encontro com ela, ficou toda aquela percepção, ela vai terminar comigo, eu sumi e tal, e essa culpa muito forte. E a partir do momento que ele, de fato, conversou com ela e explicou a situação, ela super entendeu e para ela foi como se fosse uma coisa muito simples. Então, toda a preocupação dele, não que isso não dê um grau de seriedade ao fato de ele não ter despedido a companheira dele, mas o fato é que ele dimensionou a coisa a um patamar de término de relacionamento quando não havia esse perigo. Então existe esse ponto também, então da ansiedade ser uma percepção, sendo ela real ou imaginária. Muito bem. Agora que nós já estabelecemos esses 3 pontos comuns aqui, a gente pode falar um pouco sobre essa diferença. Muitas das vezes, e essa foi uma percepção que eu tive exatamente no final do ano passado, muitas das vezes os sintomas relativos a essa falta de preparação são muito parecidos com quem tem ansiedade. E agora a gente pode falar um pouquinho mais como isso de fato funciona. Eu vou dar alguns exemplos para que isso fique mais claro para você. Se você tiver uma prova importante, ou melhor, uma entrevista, e é importante para você entrar nessa empresa ou você passar por essa entrevista. Se você não tiver se preparado de maneira suficiente, quais serão os teus sintomas? Número 1, você vai ter, obviamente, a preocupação em torno da tua performance, né, nessa entrevista. Você pode achar que você vai ser reprovado e aí vem todo o medo de você nunca dar certo.
Você pode, além disso, e aqui já passando para algumas questões do ponto de vista mais físico, você pode começar a transpirar quando você for chamado para a entrevista, ou momentos antes dela. Você pode começar a ter taquicardia, então ter uma palpitação muito forte no seu coração em relação a esse momento. Você pode ter uma dilatação da pupila. E aqui são aqueles sintomas bem comuns, vamos dizer assim. Você pode ter uma série de reações muito parecidas com quem apenas não se preparou. Alberto, por que esse assunto é importante? Esse assunto é importante porque com o fato de que a gente agora tem a internet muito fácil a nosso dispor, a capacidade, a frequência com que eu vejo pessoas a se autodiagnosticar eu tenho um transtorno de ansiedade, sendo que na verdade não tem transtornos de ansiedade e às vezes até sendo diagnosticadas de maneira equivocada, até apressada, por processos que não levam essas nuances